pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Boa tarde, gente. Dá para ser melhor ainda. Boa tarde. Que alegria ter você aqui na Canção Nova. É muito bom ver essa quinta-feira de adoração assim, com tantas pessoas nos visitando em caravana. Você que nos acompanha também na sua casa, pelo sistema Canção Nova de comunicação, ou pela Rádio Canção Nova, ou pela internet nos diversos lugares desse país. Boa tarde, Manuel, Luciano, meus irmãos do Ministério de Música. Sempre bom estar com vocês, se não servindo aqui na canção, mas servindo aqui também na pregação. O tema da tarde de hoje é desse livro, assim como o Padre Anderson, que pregou aqui pela manhã, desse livro do Monsenhor Jonas Habib, Combatentes na Alegria. Nós, aqui nas quintas-feiras de adoração, estamos fazendo um tempo forte a partir dessa série de livros do Monsenhor Jonas Habib, uma série Combatentes. E de forma especial, nesse dia, nós estamos tratando do tema da alegria. Mas também existe uma grande luta, que é justamente vencer a tristeza. E um dos trechos que o Monsenhor Jonas Habib nos escreve é o seguinte tema dessa pregação: libertos de uma tristeza hereditária. É esse o tema dessa pregação. Libertos de uma tristeza hereditária. E o primeiro caminho que eu fui tomar a partir desse tema foi justamente descobrir um pouco mais o que seria essa hereditariedade, ou seja, aquilo que é herança, aquilo que a gente recebe. Muitas vezes a gente recebe da nossa família alguns traços físicos. Por exemplo, quem parece muito com o seu pai, que está aqui agora no rincão do meu Senhor, levanta a mão, por favor. Parece com o seu pai? Legal. Ou não, né? Não sei. Não, que bom, parece com o seu pai. Quem parece com a mãe aqui? Olha aí, meio a meio. E quem é misturado? Tem gente que é misturado, não parece nem muito, nem com um, nem com o outro. Eu, por exemplo, eu sou bem misturado. Meu pai é minha mãe. Se você olha para o meu pai e fala, não, o Tiago não é a cara dele, e nem para minha mãe também. Então eu sou bem misturado. Acaba que a gente traz essa herança genética. É isso que é hereditariedade, ou seja, aquilo que a gente herda dos nossos pais. Talvez você queria muito ter o olho claro da sua mãe, ou azul ou verde, e você acabou não vindo com aquele olho. Enfim, a gente sempre traz tanto sinais físicos, e é isso que o Monsenhor Jonas Habib nos fala nesse trecho: libertos de uma maldição, de uma tristeza hereditária. Porque às vezes a gente traz também algumas marcas psicológicas, algumas marcas de doenças dos nossos pais. Por exemplo, tem alguém na sua família que tem diabetes e você acabou desenvolvendo diabetes. Olha, tem gente aqui que já levantou a mão. A gente traz tanto aquilo que é de bom, como aquilo que é de ruim. Por exemplo, fazem 2 semanas que eu tirei um cisto benigno. Eu estou até com um pontinho aqui ainda, embaixo aqui do meu relógio. Sempre quando eu ia cantar, às vezes aparecia uma bolinha aqui no meu pulso do lado direito. Mas agora eu tirei, então eu estou ainda com os pontos aqui, por exemplo, porque eu herdei isso da minha mãe. E isso vai se desenvolvendo conforme a idade vai crescendo, conforme a gente vai crescendo. Por exemplo, agora eu estou com 34 anos e de vez em quando aparece um cisto desse, que é um cisto de gordura, que não é nada sério, não é grave, mas é hereditário. Infelizmente, porque a minha mãe tem, eu acabei recebendo essa herança. Nem sempre a gente recebe aquilo que a gente quer ou gostaria da nossa família, não é verdade? Isso também acontece muitas vezes com um processo de depressão, de tristeza, de doença. E aqui, justamente nesse livro, porque é um combate para se manter essa alegria, Monsenhor Jonas Habib trata sobre isso, libertos de uma tristeza hereditária. E olhando a história, a nossa história, um pouco da nossa história de salvação, a história do povo de Israel, eu tive a graça e o privilégio, e eu sempre falo isso, fatalmente, quem me ouve pregar ou cantar, muitas vezes vai me ver falando da experiência que eu fiz na Terra Santa. Eu morei 2 anos e meio lá em Israel, de 2007 até o meio do ano de 2009. E quando eu saí aqui do Brasil, antes de morar lá, eu fiz uma experiência missionária. Estou há quase 16 anos, vou completar 16 anos de Canção Nova. E morando lá do outro lado do país, numa cultura completamente diferente da nossa, porque basta dizer que aqui a gente está no Ocidente e lá é o Oriente. Lá eles falam árabe, falam hebraico,
E aqui a gente fala o nosso português com as várias regionalizações, né? Porque se a gente vai lá para o Nordeste, do Emanuel, por exemplo, ou do Enilson, que está ali também no violão, lá de Fortaleza, a gente vê que tem algumas coisas que são um pouquinho diferentes daqui, da nossa região aqui de São Paulo. Se bem que eu também sou do Rio de Janeiro, sou carioca. E estando lá, nessa experiência da Terra Santa, muitas vezes eu ouvia falar aqui, ou nos jornais, ou nos noticiários, a grande confusão e briga que existe lá naquela terra. Quem tem medo, por exemplo, que está aqui, de ir lá na Terra Santa? Alguém tem medo de ir lá? Tem gente que tem. Levanta a mão, mantém aqui. Quem tem medo de ir lá? Tem muito medo? Por que você tem medo de ir lá, por exemplo? Oi? Confia em Deus, mas lá é uma área de conflitos, é isso? De repente uma bomba, um homem-bomba, é isso? Então pronto, tem gente que tem receio, que tem medo. Eu estou aqui para provar que não acontece nada, boa. Mas, mesmo assim, quando a gente olha para a história daquele povo, a gente fica com medo de ir lá. Quantas pessoas, graças a Deus, já tive a oportunidade de conduzir em peregrinações lá na Terra Santa, e as pessoas diziam, olha, não é nada daquilo que eu achava que passava no jornal, olha que não é nada daquilo que eu imaginava quando eu via pela televisão. Gente, eu estou aqui, eu sou carioca, sou do Rio de Janeiro, e eu ouso dizer para vocês que muitas vezes eu vi coisas muito mais graves e sérias e preocupantes no meu Rio de Janeiro do que morando lá onde Jesus nasceu. Eu morei em Belém, ali a 3 minutos da grutinha onde Jesus nasceu. Mas quando eu ouvia falar dessa questão de conflitos aqui, eu não entendia muita coisa. Quando eu cheguei lá na terra de Jesus, que eu fui entender, ou melhor, eu me perguntei mais uma vez, por que será que Deus podia escolher diversos lugares no mundo e Ele escolheu logo aquela terra de conflito para nascer? Já se perguntou isso? Talvez não, mas hoje eu lanço essa pergunta para você. Por que será que Deus, que podia escolher, de repente, vamos dizer agora, os Estados Unidos da América, ou a Inglaterra, ou a Alemanha, ou a Europa, Ele foi escolher nascer logo lá no Oriente, naquele lugar pobre, no meio dos animais? E aí eu fui entendendo que, na verdade, a grande razão desse conflito, ele se dá por uma herança que é genética, ou melhor, por algo que é hereditário, que também está ligado a essa genética que eu dizia para vocês. E eu vou explicar já daqui a pouco, mais para frente, justamente porque aquele menino Deus, e Deus lá do céu olhou para essa terra e escolheu nascer naquela região de tantos conflitos. Mas eu pergunto para você, por que existe tanto conflito lá? Você entende esse conflito? Eu não entendia até ir morar lá na Terra Santa. Mas para a gente entender isso, a gente vai ter que ir lá no princípio da Bíblia, a partir de Abraão. Quando a gente pega o início da palavra de Deus, a gente vai entender que Abraão era casado com quem? Um pouquinho de catequese aqui. Abraão, o pai da fé, era casado com? Beleza, parabéns. Então, Abraão era casado com Sara, que era estéril. Ela não podia ter filhos. Por isso, em uma conversa ali, naquela partilha homem e mulher, naquela partilha ali do casal, Sara vira para Abraão e diz, olha, a gente realmente precisa ter uma geração, porque Deus tinha prometido que viria uma grande multidão, uma grande geração a partir de Abraão, que é esse nosso pai da fé. E aí naquele colóquio ali, naquela partilha entre o casal, Sara vira para Abraão e fala, olha, a gente tem a escrava aí, provavelmente ela é fértil, vai lá ter uma noite com ela. E dessa noite, acabou que nasceu Ismael. Do relacionamento, daquela relação sexual que aconteceu entre Abraão e Agar, que era essa serviçal, essa escrava que ali estava, nasceu Ismael. Só que Deus, no seu plano, que a gente muitas vezes não entende, acabou dando fertilidade também para Sara. E aí, como um casal, Abraão foi se relacionar com Sara e nasceu Isaque, que é o filho da promessa. Então eu só fui entender essa questão de conflitos lá em Israel, essa história toda que vem lá desde o tempo de Abraão, quando eu fui entender essa história inicial, justamente a partir de Abraão e Sara veio Isaque. De Isaque veio toda a descendência do povo judeu. E a partir
de Abraão e Agar nasceu Ismael. De Ismael é toda a descendência do povo árabe. Enfim, esses dois povos que estão ali naquela terra, quem tem mais direito, na sua opinião, sobre aquela terra? Um filho de Abraão com Sara ou filho de Abraão com Agar? Para aqui é o filho de Abraão com Sara. Aqui veio os dois, a maioria aqui, umas 4 vozes mais ou menos, os dois. Por que os dois? Os dois são filhos do mesmo pai, não é isso? Então, justamente por isso, até hoje continua esse grande conflito que é hereditário. Veio lá do início, lá do princípio da história da humanidade, a partir de Abraão, até hoje a gente vem carregando esse grande conflito, essa grande tristeza. Não é uma tristeza, gente? Olhar para a história desse povo que tinha tudo para ser feliz, para celebrar, para dividir, para repartir, mas eles não conseguem fazer isso, porque uma parte veio da escrava, que é Ismael, e são os árabes, e outra parte veio dos filhos da promessa, que justamente foi a partir de Isaac. Então a gente continua vendo até hoje uma tristeza que é hereditária. Olhando um pouco para a história, ou melhor, para a sua história, talvez você traga muitos pontos que também vêm da sua família, que você não queria, que você não esperava, que você não sabe nem o porquê, mas você traz uma carga hereditária. E é sobre esse combate que eu quero falar com você na tarde de hoje. Se você tiver com a sua Bíblia aí, a gente vai lá no livro de Deuteronômio. É o 5º livro da Bíblia, tá bom, gente? Deuteronômio, capítulo 7, a partir do versículo 6. Deuteronômio, capítulo 7, a partir do versículo 6. Vocês entenderam essa história do conflito antes de eu seguir aqui com a palavra? Entenderam? Talvez você nunca tivesse imaginado que a história era isso aí. Eu só fui entender isso quando eu fui morar lá em Israel. Eu falei, meu Deus, por que essa briga, por que essa confusão? E aí os dois têm direito a essa terra, e a gente vai ler um pouquinho aqui de uma das promessas que Deus faz ao seu povo e à descendência de todo um povo. E essa promessa é para todos nós. Deuteronômio capítulo 7, a partir do versículo 6, diz assim. A minha tradução é a Bíblia da CNBB, tá bom, gente? Dos bispos do Brasil, e é a Bíblia que a Canção Nova, ou melhor, a tradução que a Canção Nova costuma usar. A palavra diz assim: pois tu és um povo consagrado ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu dentre todos os povos da terra para seu povo particular. O Senhor afeiçoou-se a vós e vos escolheu, não por serdes mais numerosos do que os outros povos. Na verdade, sois o menor de todos. Mas sim, porque o Senhor vos amou e quis cumprir o juramento que fez a vossos pais. Foi por isso que o Senhor vos fez sair com mão forte, resgatando-vos da casa da escravidão, das mãos do faraó, rei do Egito. Versículo 9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é o único Deus, um Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, para aqueles que o amam e observam seus mandamentos. Mas castiga aquele que o odeia, fazendo-o perecer. Não o deixe esperar, mas dá-lhe imediatamente o castigo merecido. Guarda, pois, os mandamentos, as leis e os decretos que hoje te prescrevo, pondo-os em prática. Esse versículo 9 é maravilhoso, presta atenção mais uma vez, eu vou ler para você. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é o único Deus, um Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações para aqueles que o amam e observam seus mandamentos. Aqui eu quero falar um pouco dessa herança, que às vezes a gente pensa, e muitas vezes a gente tem algumas conversas assim no nosso dia a dia, puxa, eu queria tanto ganhar uma herança, queria tanto que meu pai, talvez seu pai faleceu ou sua mãe faleceu e não deixou nada para você.
E aí, quantas famílias você via e você conhece que tinham ótima condição financeira e deixaram grandes riquezas para os seus familiares, e você infelizmente não foi um desses agraciados. Mas aqui, o Senhor fala de uma promessa, de uma bênção, de uma misericórdia, de uma aliança, até 1000 gerações. Até 1000 gerações. Quem será que vai conhecer ou vai saber da sua hereditariedade até 1000 gerações? Ninguém, ou seja, é infinitamente bênção, aliança e misericórdia que esse Deus faz conosco. Nós que somos o povo de Deus. Tem povo de Deus aqui, sim ou não? Sim. Tem gente com sono, sim ou não? Sim. Olha, eu estou vendo, daqui de cima eu estou vendo vocês. Eu estou vendo, de repente, gente, aqui eu quero denunciar na tarde de hoje um grande perigo que existe aqui na Canção Nova. Você com certeza quando estava vindo para a Canção Nova ouviu aquela história. Olha, você vai chegar lá, vai ter um pedacinho do céu, sim ou não? Você vai chegar lá, você vai viver uma experiência maravilhosa, sim ou não? Ouviu isso? Sim. Ouviu falar das cadeiras do rincão do meu Senhor? Alguém te contou sobre isso? Não, né? Não contaram não, né? Eu vou contar agora na pregação para você. Quando a gente chega aqui, a gente fica maravilhado e anda aqui por essa chácara de Santa Cruz, a gente olha essas cadeiras, quando você olhou assim para ela, talvez você tivesse, será que essa cadeira vai me aguentar mesmo? Pensou isso? Não. Algumas pessoas pensam, será que vai aguentar? Aí você olha para ela, não simpatiza muito, mas você começa um relacionamento. Aí você senta na cadeira, fica aí quietinho um pouquinho. Daqui a pouco aquela cadeira que você se ajeita, aí não tem muito jeito, aí você fica de lado e tal. Mas daqui a pouco vai passando o tempo, você vai se acostumando com ela. E aquela cadeira que parecia meio estranha, de repente ela vai virando aquela poltrona do cinema, sabe? Com ar-condicionado. Ela parece que ela vai te abraçando assim, ó. E você vai se entregando. Ó, a pessoa começa sentadinho direitinho. Daqui a pouco a pessoa já está mais assim, ó. Olha para o lado aí, para quem está dizendo. Olha, dá uma olhadinha aí, ó. A pessoa vai se entregando. E aí as pessoas não costumam avisar que existe esse perigo aqui no rincão do meu Senhor. Mas eu estou avisando para você. Então, não se entregue a essa cadeira. Cuidado, porque ela começa assim, ela vai dando uma ilusão de que a gente está no cinema. Ela abraça a gente. Você já viu aquela, né? Parece que vai fazer isso, mas não vai fazer, não é verdade. Então, é tudo ilusão, tá bom, gente? Prestem muita atenção, porque, principalmente nessa parte da tarde, depois do almoço, assim, existe esse perigo aqui no rincão do meu Senhor. Cuidado com essa cadeira. Dá uma ajeitada aí de novo. Não se entrega para ela, não. Mostra quem manda aí. Quem manda aqui sou eu. Fala para a cadeira aí, ó. Isso aí, não cede ao sono, não. Mas para a gente seguir nessa experiência de hereditariedade, nessa experiência de não nos rendermos à tristeza, aquilo que talvez você tenha trazido da sua família, e eu trouxe aqui um pouco desse contexto de histórico do cristão. A gente, querendo ou não, a gente vive e vê os reflexos desses conflitos. Mas assim como eu disse para você, por que será que Jesus, ou melhor, que Deus olhou aqui para essa terra e falou, olha, eu vou mandar Jesus, meu filho muito amado, meu único filho, nascer ali em Belém? Justamente porque, assim como aquela região é cheia de conflitos, e muitas vezes a gente não entende, dá uma paradinha para pensar se você entende você. Se muitas vezes no dia a dia você consegue entender os conflitos que se passam dentro de você. Quantas vezes você acorda de um jeito que você, puxa, mas ontem eu dormi tão bem, hoje eu já acordei meio esquisito, meio diferente. Já aconteceu com você, não? Já. Às vezes acontece com um casal, às vezes vive aquela noite romântica, maravilhosa, quem namora aí, né? Às vezes tem aquela noite especial assim, aí o cara se esforça, leva naquele ambiente bacana e pede a comida que a noiva, a namorada, a esposa mais gosta, aquela noite, ó, agora, pô, acertei. Aí foi a noite linda. Quando chega de manhã, o homem geralmente é assim, ele chega no mesmo clima que estava ali de noite. Aí quando ele chega, aqui ó, aí quando o cara chega todo empolgado, meu amor, e de manhã e a mulher, meu amor o quê? Aí o cara já... Mas a noite de ontem é outra coisa, já passou, hoje é o dia. E aí às vezes acontecem essas coisas. Às vezes também o homem é assim.
que acontece? Aquela noite a mulher fez aquela janta, tudo especial e tal, o cara ficou bravo porque pegou um trânsito no meio do caminho, ou porque o time de futebol perdeu, já aconteceu ou não? Aí o cara já chega bravo, meu amor o quê? Meu time perdeu, isso aqui não tá legal. E aí o negócio, ao invés de ser aquele clima amistoso, agradável, maravilhoso, você já vive alguns conflitos na sua casa, ou então no seu interior. E eu entendi, morando lá em Belém, ali, indo na missa onde Jesus nasceu, visitando aquela grutinha, eu não sei quanto você mede de altura, mas com certeza, assim como eu, por exemplo, eu tenho 1,82 m de altura. Quando eu chego ali, na entrada da grutinha de Belém, a portinha, que chama-se a Porta da Humildade, ela tem só 1,20 m de altura. Então imagina, um cara de 1,82 m, como vocês acham que eu tinha que, para entrar ali, ó, mais ou menos aqui, ó. A gente aqui, ou então lá no Rio de Janeiro, a gente brincava daquele negócio assim, mas lá não, a gente ia assim, ó, portinha da humildade, a gente tinha que se abaixar. E morando ali naquela terra, e me abaixando para entrar ali, naquele lugar, eu fui entendendo que assim como eu e você somos essa história cheia de conflitos, aquela terra também é. E assim como Deus escolheu nascer e reinar ali naquela terra, Ele quer reinar na nossa história. Ele quer reinar dentro de mim, dentro de você. Ele quer reinar lá no seu lar, na sua família, na sua casa. Por isso que Ele faz essa promessa. Por isso que Ele diz, tu és um povo consagrado. Eu te escolhi dentre todos os povos para meu povo particular. Bate no peito assim um pouquinho, assim, ó, dá uma batidinha assim, ó. Eu sou particular, pode falar. Eu sou particular para Deus. Se ninguém te olhou assim, se ninguém te amou dessa forma, mas Deus te olha, Deus te escolheu mesmo com os seus conflitos, mesmo com essa situação que muitas vezes você não entende. Certa vez, uma menininha por volta ali, sempre tem aquela fase das crianças, né, por volta dos 4 anos, assim, chegou uma menininha para a mãe e falou assim, mamãe, o que é alma? E a mãe ali aflita nos afazeres de casa, limpa daqui, varre de lá, e a mãe coçou a cabeça e falou, ô menina, o que é essa história agora que você vem com essa pergunta aí, o que é alma? E a menina falou, o que é, mamãe? E a mãe falou, eu sei, mas se eu te contar é muito complexo, você não vai entender, então me deixa trabalhar. E a mãe foi embora trabalhar e tal. Só que essa irmãzinha de por volta dos 4 anos, tinha uma outra de 10 anos, que era mais esperta, inteligente já, naquela fase da pré-adolescência, pesquisa muito, conhece muita coisa, e a menina de 10 anos está vendo que a mãe limpa aqui, e coça a cabeça, e arruma daqui, e faz assim, e de lá, e está vendo a mãe angustiada, agoniada, fala, ô mãe, o que está acontecendo? A sua irmã agora que veio com a última dela, o que é alma? E aquela de 10 anos, esperta, falou, e a senhora não sabe, pôs a mão assim, né? A mãe, é lógico que eu sei, menina, como é que eu não sei o que é alma? Todo mundo sabe o que é alma. Aí ela, a senhora não sabe, e a mãe, tá bom, então me diz você o que é alma. E aquela menininha esperta de 10 anos, virou para a mãe e disse assim, mamãe, alma é a gente por dentro. E não é que eu fui pesquisar isso no Catecismo da Igreja Católica, naquilo que a igreja fala, e a maior verdade que a gente vai encontrar é que justamente alma é a gente por dentro. Quantas vezes, por exemplo, você já pegou o Salmo 42 para rezar e estava escrito lá assim, a minha alma tem o quê? Olha a dica, quem está na rádio não está vendo, mas vocês que estão aqui, quem está pela televisão, a minha alma tem o quê? A minha alma tem sede de Deus. E é exatamente por isso que, assim como talvez alguém esteja com fome aqui, com sede, nós que estamos aqui, inclusive tem água Canção Nova, tá bom, gente? Aproveito para divulgar. Tem água Canção Nova aí para você saciar a sua sede. Mas, assim como o nosso físico, esse nosso corpo, ele tem necessidades, a nossa alma também tem. E eu fui entendendo nessa minha caminhada com Deus, na vivência da espiritualidade, da vida de oração, que todas as vezes que a gente acorda daquele jeito que a gente não se entende, que a gente não sabe explicar, que a gente não sabe porquê, que a gente não sabe muito se portar, é justamente a nossa alma dando aquele sinalzinho assim de alerta, ei, estou com fome, ei,
estou com sede de Deus. São esses dias que a gente precisa rezar mais. Aquele dia em que a gente está propenso, que a gente está propício a ficar mais triste, mais depressivo, mais na nossa, ou então a gente fica mais grosso. Não tem dia que a gente acorda mais intolerante? Todo mundo tem isso. Hoje eu não estou bom não. Hoje não pisa no meu calo que o negócio... Reze mais. Encontre-se mais com Deus. Recorra a Deus. É Ele quem pode todas as coisas em nós. Então, quando nós percebemos todo esse movimento do nosso interior, da nossa alma, ou dessa tristeza que tenta nos abater, o único recurso que nós temos, a única salvação ou solução que nós temos é o próprio Deus. E aí eu quero dizer para você que talvez tenha na sua história pessoas, talvez você fale, hoje eu sou muito depressivo porque minha mãe deixou essa herança para mim, ou meu pai, ou alguém da minha família deixou tal herança para mim, de tristeza. Eu sou uma pessoa triste assim, porque, poxa, meus pais deixaram isso aí para mim. Mas maior do que essa história de conflitos que eu peguei lá do início da nossa salvação a partir de Abraão, maior do que esses conflitos que a gente passa interiormente, ou que a nossa família já nos trouxe de hereditariedade, existe uma mão poderosa de Deus, existe um Espírito Santo que a gente clamava, existe uma experiência a vivenciar e a caminhar com Deus, que nos faz vitoriosos, que nos faz alegres, que nos faz combatentes, como diz nosso querido fundador da Canção Nova, o Monsenhor Jonas Abib. Dá para ser liberto disso, gente, dá para ser vitorioso diante disso, dá para ser vencedor diante disso. Se o povo de Israel, seja árabe ou judeu, tivesse se rendido à salvação do mundo, quem é a salvação do mundo? Meu Deus, gente, quem é a salvação do mundo? Quem é a salvação da sua vida? Quem é a salvação da história? Jesus, tanto que Ele dividiu a história da humanidade. Judeus, ou árabes, ou budistas, ou hinduístas, sejam eles quem forem, a crença que eles tiverem, eles precisam se submeter a um calendário que é antes e depois de Cristo. Escolham a religião que quiserem, mas o único que dividiu a história da humanidade foi esse Deus, foi esse Senhor que nasceu lá naquela região de conflitos, para que a gente pudesse entender, eu e você, na história da nossa família, ou na nossa história particular, que Deus pode vencer, e que a única solução, assim como eu já ouvi o Monsenhor Jonas Abib dizendo, que a salvação daquele povo de Israel, todos aqueles conflitos, eles só vão cessar, sabe quando? Quando Jesus voltar. Porque aqueles que são judeus acreditam que o Salvador ainda não veio, que o Messias ainda não veio. Então, eles têm lá em Jerusalém, perto daquela cúpula dourada que não é cristão e que não é dos judeus, mas na verdade é uma mesquita dos muçulmanos, perto ali daquela região, tem uma porta dourada, a porta de ouro, onde eles esperam que o Messias virá dali. Eles, os judeus, eu estou dizendo. Então, esse conflito todo, essa história toda, só vai ter fim quando o Senhor vier glorioso na sua segunda vinda. Agora, eu e você, que já conhecemos o Senhor, nós que trazemos a nossa família aqui nos nossos corações, ou então estamos reunidos aqui em família, nós já podemos viver essa história nova, nós já podemos vivenciar como um povo novo, nós já podemos experimentar alegria em meio às tristezas desse mundo, sim ou não? Sim. Em meio a essa realidade financeira, ou essa bagunça, ou esse conflito todo, assim como tem um conflito todo lá em Israel, parece que esse conflito atingiu a gente aqui, não é verdade? A gente quando olha para o Brasil, não está um conflito isso aqui, minha gente? Parece que não tem fim o negócio, uma confusão, cada hora aparece um rolo, um roubo, uma denúncia, um negócio, você fica ali meio acuado esperando. Mas independente daquilo que vão fazer, ou do que vão solucionar, ou do que vão resolver, a minha e a sua vida precisa estar centrada em Deus. E é nele que está a nossa esperança, é nele que está a nossa alegria, é nele que está a nossa salvação. Já está chegando ao fim, eu tenho acho que mais ou menos ainda mais uns 10 minutos aqui, mas no Evangelho de São João, para que a gente possa entender essa
parte toda de hereditariedade, de herança, eu quero pegar aqui com você, se você quiser, no Evangelho de São João, no capítulo 9, a gente vai entender por que Jesus é esse Deus que pode solucionar todas as coisas. Porque quando a gente olhou lá para o Antigo Testamento, então a gente foi lá no 5º livro da Bíblia, em Deuteronômio, a gente foi vendo que ainda existiam conflitos. Mas a forma de solucionar tudo isso, a gente vai entender aqui agora em São João, capítulo 9, a partir do versículo 1. Eu nunca tinha pensado nessa palavra dessa forma, mas a partir do convite desse livro, Combatentes na Alegria, que eu convido você a adquirir, a rezar com ele, a descobrir a forma de ser feliz em todo esse caminho com Deus, eu fui entendendo que de fato Jesus é esse que veio para nos trazer a salvação. Primeiro que Jesus já significa Deus salva. Então o significado do nome de Deus, o significado do nome de Jesus já é esse. E aí diz assim a palavra da nossa salvação: Jesus ia passando quando viu um cego de nascença. Ou seja, aquele homem nunca tinha visto na vida, ele nunca tinha enxergado. Os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? Olha que interessante a resposta de Jesus. Jesus respondeu: nem ele, nem seus pais pecaram, mas é uma ocasião para que se manifestem nele as obras de Deus. E aí Jesus segue dizendo: é preciso que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite, quando ninguém poderá trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu no chão, fez barro com a saliva e aplicou-a nos olhos do cego. Disse-lhe então: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nessa palavra a gente entende que tudo aquilo de conflito, que tudo aquilo de difícil, que todos os problemas que nós passamos, demore o tempo que demorar, custe o tempo que custar. Eu não sei há quanto tempo você tem pedido para o Senhor te curar de algo incurável, salvar alguém da sua casa de uma história difícil. Eu não sei há quanto tempo você diz: mas eu acompanho sempre a Canção Nova, eu rezo nas adorações, poxa, eu já fui tantas vezes na Canção Nova e essa depressão não sai de mim, e essa tristeza eu não consigo vencer. Mas olha o que Jesus fala: essa tristeza, esse desânimo, essa luta que você vive, não é por causa de ninguém, ela não precisa ser uma marca tão pesada na sua história, porque, como diz essa frase aqui que eu achei maravilhosa, não foi nem ele, nem seus pais que pecaram, mas é uma ocasião para que se manifestem nele as obras de Deus. Sabe todo esse conflito que você passa? Sabe toda essa dificuldade que você vive? É para que se manifestem em você as obras de Deus. Agora para pensar, verdade ou não é que quando a gente sofre a gente reza mais? É verdade. Verdade ou não é que a gente que compõe, quando a gente está mais triste, a gente compõe mais, vem mais música? Às vezes o músico precisa ser melancólico, ele toca melhor quando ele está ali, ele coloca toda a potencialidade nele naquele momento, naquela canção, naquela composição. E às vezes a gente acha que tristeza é só para jogar a gente para baixo, é só para derrubar a gente. Não é bem assim não, gente. Quando a gente passa pelos momentos de provação, de dores difíceis, eles são alavanca, eles são um impulso para que a gente cresça em Deus. Por exemplo, estou aqui com esse CD aqui que eu gravei ano passado. Vou pôr a palavra aqui só para mostrar para vocês. Ano passado no PHN, dia 15 de julho, eu lancei esse CD aqui, Tempo ao Tempo. Tiago, mas olha, eu já estava com 15 anos na Canção Nova, com 33 anos de idade, e só depois desse tempo que eu vim gravar esse CD aqui. E aí algumas pessoas diziam: pô, Tiago, mas você demorou muito tempo para gravar, mas por que esse tempo todo? Por que foi tão difícil assim chegar o seu momento na Canção Nova, vamos dizer? Eu ouso dizer para você que se não fosse todo esse tempo, se não fosse essa espera
e os sofrimentos, não sairia o CD que saiu aqui. Se você já teve a oportunidade de ouvir, muitas canções para rezar. Quantas pessoas têm me falado que têm se encontrado com Deus a partir dessas canções? É um convite a fazer com Deus uma história nova. É um convite a vencer com alegria as tristezas, os desânimos, as lutas da nossa história. Aqui eu canto que Deus escuta a sua voz. Aqui eu canto que existe uma esperança, uma segurança e uma força que é Jesus. Aqui eu canto que eu vencerei, porque para Deus nada é impossível. Aqui eu canto, faz com Deus uma história nova. Aqui eu canto que a gente tem um Deus que marcha à nossa frente, que intercede por nós. E ali, em meio aos sofrimentos, eu fui entendendo que tudo isso era alavanca, era impulso para a obra que Deus queria realizar na minha vida. E eu quero dizer para você que tudo isso que você passa, que você vive, que você sofre, tudo isso é uma ocasião para que aconteça, para que se realize a obra de Deus na sua vida, a obra de Deus na sua família. Então chega de tanto desânimo, chega de tanta tristeza. E às vezes eu fico até um pouco incomodado, eu confesso. Tantas vezes quando a gente vai rezar, a gente chega ou num programa, ou num momento de oração. Olha, eu quero rezar por você que está triste, que está difícil, que está no desânimo, que está depressivo, que está cansado, que está... Não é sempre assim não, às vezes a gente tem que dar palavras de ânimo para aqueles que estão assim se levantarem. Olha, eu quero dizer para você que existe um Deus de alegria, que existe um Deus de vitória, que existe um Deus de esperança, para que a gente possa acreditar e sair dali entusiasmados e contagiados por essa esperança que é Deus, por essa vitória que é o Senhor. Então, aqueles discípulos quando olharam para aquele cego diziam, foi alguém da família deles, ou foi ele que pecou, né? Mas coitado, ele já nasceu assim cego, como é que ele teria pecado? Aquele pobre, ele já nasceu com a doença, ele já nasceu cego. Então, chega da gente trazer para a nossa história, ou para a nossa família, tristeza, maldição, depressão, só coisas ruins, negativas. Vamos levar para eles a vitória de Deus. Olha, isso aí está difícil, mas vai melhorar. Olha, a gente vai vencer. Olha, tem salvação para a gente. Olha, Jesus veio para cada um de nós e para todos nós. Tem jeito, tem solução. O Senhor já dividiu essa história e dividiu a sua também. Dividiu a sua, meu irmão, minha irmã. Dividiu a história da sua casa, da sua família. Dá para ser melhor, dá para viver com fé, dá para ter novo ânimo, coragem, dá para ter alegria nessa casa. Tiago, mas você está dizendo isso porque você não sabe, quando chega as festas lá de família, em especial Ano Novo, a gente vai se reunir, mas é uma confusão, é uma bebedeira, é uma brigalhada, e é um palavrão para cá e outro para lá. Faça a diferença lá. Quando você chegar, por exemplo, eu vou na minha casa, na minha família, meus primos, meus tios, todo mundo lá gosta da sua cervejinha, gosta de uma bagunça, às vezes começa, depois que já está todo mundo mais chegado, começa a falar umas besteiras ali, e aí eu vou, sorrio, abraço, ei tio, não sei o quê, e aí eu vou apaziguando a coisa, com aquela presença sutil, alegre, tranquila, mas sem ficar com muita palavra de, olha, isso aí está errado, ou muito chamar atenção. Isso não faz tão bem não. Faz as coisas mais leve. A gente precisa viver a vida mais leve, gente. Viver com Deus é viver com leveza, mas não, aqui com o Senhor, parece que é tudo general. Olha, com Deus, a gente chega, parece na alegria, né? Quando chega, combatentes da alegria, chegamos no grupo de oração, paz de Jesus, amor de Nossa Senhora, a gente abraça. Aí chega em casa, chute de Cristo, e pernada do... Calma, gente, que isso? Aí a gente vai, o meu lugar, estou na canção nova, e aquela festa toda, e quando chega em casa, aí você ouve aquele negócio, aquele sertanejo, para baixo, aí você fica assim, aí fica para baixo, aí balança para cá, assim. Aí o povo hoje está naquele negócio, sofrência, que sofrência, aí fica o povo na sofrência. Não, eu quero é alegria, eu quero é vitória com Deus, eu quero é para cima, eu quero é, porque fica, aí o outro que deixa a outra, aí olha para o outro, aí desfaz casamento, aí a gente fica torcendo para esse negócio, fica ouvindo esse negócio, aquilo vai contagiando a gente. Gente,
Combatente é na alegria de Deus. Não é nesses negócios aí não, que a gente vai se entregando e vai baixando. Se fizesse tão bem assim, quanta família nova, né? Quanta história restaurada, quanta vitória acontecendo. Mas eu não tenho visto não, para ser sincero. Se fosse realmente o melhor caminho, a gente estava vendo muita vitória por aí. Mas eu estou vendo vitória quando a gente vem para Deus, quando a gente vem para a igreja, quando a gente sabe suportar as dores, os sofrimentos, quando a gente sabe vencer, esperar em Deus, quando a gente sabe caminhar no Senhor, seja na dor, seja na alegria, seja em meio a tudo que a gente passa, o que a gente vive, a gente pode dizer sempre: olha, eu tenho um Deus que está comigo, eu tenho um Senhor com quem eu posso contar, eu tenho um Senhor que me enche de esperança, eu tenho um Senhor que me levanta, eu tenho um Deus que está comigo. E aí a gente vai olhando, quantas vezes você deve conhecer aquela pessoa de fé, que você chegou lá, olha, fulano está com câncer, aí você vai lá visitar, chega lá todo piedoso, olha, quimioterapia, né, te atingiu, e a pessoa está lá, mas isso aí eu já estou em outra, a pessoa sem cabelo já, e ela toda bonita, toda elegante, e você chega lá todo, né, com aquela cara assim, já viu com aquela cara assim, né? É a cara da sofrência, que você chega assim, aquela cara, você chega lá toda, não, e a pessoa está radiante, a pessoa está bem, porque ela sabe em quem ela está colocando a esperança dela, a fé dela, fica ali no tercinho dela, ó. A gente vai lá, passando de dor em dor, de prova em prova, de cruz em cruz, e assim a gente vai vendo que tem vitória para a gente, que tem esperança no Senhor, quando a gente conta com Ele, quando a gente se rende a Ele, quando a gente acredita e tem a certeza de que Deus nos ouve, de que Deus caminha ao nosso lado, de que não vale mais tanto a pena confiar nas pessoas, nos lugares, ou então confiar aí na política, não é em homens não, não é em homens não, a nossa esperança é Deus, a nossa vitória está nele, a nossa confiança está nele. Então aqui, não importa se os pais pecaram, se outros pecaram, mas o Senhor faz uma promessa, como eu comecei dizendo e eu volto mais uma vez para você: o Senhor teu Deus é um único Deus, um Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações. Quem quer ser abençoado de hoje até 1000 gerações? Eu quero demais, e graças a Deus, tudo isso que eu vivo hoje de fé, eu sou grato aos meus pais também são da Canção Nova, 19 anos, meu pai é diácono da igreja lá no Rio de Janeiro, minha irmã, e é legal que eu brinco dizendo, né, porque já que a gente está falando de hereditariedade, meu pai é advogado, minha mãe é psicóloga, minha irmã é médica, e tem eu. Tem eu lá em casa. Aí, às vezes a gente brinca, né? Olha a Thaís, que é minha irmã, né? Ela canta também no CD, tem uma canção que ela canta, Eu Vencerei, junto comigo. Linda voz, estudou canto lírico, 8 anos de canto lírico minha irmã estudou. Aí o pessoal me pergunta: e aí, Tiago, você estudou? Eu falei: estava falando com ele, o cara do estudo. Mas aí, porque na minha casa, ali na minha família, pessoas, graças a Deus, eu brinco dizendo: olha, lá em casa só tem doutor, né? Porque advogado é doutor, psicóloga é doutora, médica é doutora. E Deus quis que eu viesse tão cedo, tão novo para a Canção Nova, consagrar a minha vida. E eu tenho lucrado, graças a Deus, tantos frutos. Mas aí algumas pessoas brincam: olha, a inteligência do seu pai foi para sua irmã, viu? Olha, isso aqui foi para ela também, viu? E você ficou com... Mas eu fiquei com o melhor. Eu fiquei, com certeza, a herança é para toda a nossa casa, né? Para toda a nossa família. Mas eu não tenho dúvida, a cada dia que eu estou aqui na Canção Nova, que eu entrego a cada missão, a cada viagem, a cada pregação, a cada canção, que eu vou vivendo e caminhando com Deus, eu tenho a certeza de que esse Senhor tem cuidado de cada coisa na minha vida, na minha história, assim como tem cuidado da sua. Fica de pé agora, nós que estamos aqui. Para perceber aí, em meio a tudo isso que eu fui falando, de alegria, de tristeza, de vitória, de luta, de combate, mas também daquilo que é a nossa salvação, daquele que é a nossa salvação. Veja aí,
se Deus não tem acompanhado a sua história, veja aí, se Ele não tem cuidado em tantas vezes dos detalhes. Eu contei aquela história simples da menininha, do que é alma. Salva isso para a sua história. Se alguém perguntar para você, o que é alma mesmo? Alguns salvaram, é a gente por dentro. Com as crianças a gente aprende também. Para a gente cantar essa canção agora, um menininho tinha um pai que era piloto de avião. Só que aquele pai nunca tinha levado o menininho para conhecer os aviões, né? E aí toda vez que passava um avião, o pai abaixava assim perto do filho e falava: olha filho, lá em cima, o papai voa naquele lá. O papai sempre quando viaja é aquele lá, filho. Aí o filhinho olhava: nossa papai, mas é tão pequenininho um avião, como é que o senhor cabe lá dentro, né? Que a criancinha olhava aqui, né? Tão pequenininho um avião, papai, como é que o senhor cabe lá dentro? E aí no dia seguinte o pai tomou uma atitude. Pegou o filho dele, levou lá no aeroporto. E quando chegou o menininho, abriu aquele olhão e falou: papai, como é grande. Papai, é desse tamanho. Mas cabe um monte do senhor aí dentro. E o pai olhou e aproveitou para dar um ensinamento para aquele filho. Ele disse: olha meu filho, da mesma forma é Deus. Quando a gente olha daqui de baixo, só Deus lá em cima, parece que Ele é tão pequeno. Mas quando a gente se aproxima, como é grande. Como é grande esse Senhor. E às vezes quando Deus não muda a nossa história ou as realidades que nós vivemos, é porque a gente continua lá pequenininho, olhando lá de baixo, um Deus que parece que está lá em cima. Mas quando a gente vai se aproximando, seja num terço, seja na meditação da palavra, seja ali na Eucaristia, adoração, a gente vai vendo que Ele está aqui, e que Ele é imenso, e que cabe tudo que a gente passa e vive no coração dEle, porque Ele escuta a nossa voz, porque Ele nos conhece, e porque Ele está aqui. Deus está aqui, e quer ser essa presença imensa nas nossas vidas. E essa canção diz assim, é essa mesmo? É, né? Quem acredita em Deus nunca estará sozinho, pois Ele está muito mais perto do que podemos imaginar. Não está lá em cima não, Ele está aqui pertinho da gente. Pra que buscar em pessoas, lugares, o que só Deus pode te dar? Um amor de verdade. Deus nunca te deixará sozinho. Ele te ouve. Deus escuta a sua voz. Fale com Ele. Fale com Ele. Deus sabe o que é melhor. Ele sabe o que é melhor. Ele te ouve. Deus escuta a sua voz. Fale com Ele. Ele sabe o que é melhor. CançãoNovaPlay.com. Assine já!